Olá, minha gente! Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre três coisas que podem acontecer aí na sua madrugada que podem influenciar diretamente na sua glicemia de jejum, tá? Então, o que você pode fazer para evitar que isso aconteça, ou como que o seu corpo, né, está se comportando, o que está acontecendo aí com o seu corpo, é aquilo que eu sempre falo. Quando a gente se conhece um pouquinho mais, quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente consegue tomar uma atitude coerente, condizente, pensando aí na nossa saúde, para que a gente consiga ter um controle maior ainda, tá? Bom, então eu falei para vocês que são três coisinhas que a gente vai conversar. A primeira delas é o efeito da proteína e da gordura que a gente consome junto com o carboidrato no nosso jantar ou ali numa refeição após o jantar, antes de deitar, numa ceia, enfim. Tá? Então, a influência disso na nossa glicemia de jejum lá no período da manhã. E também nós temos aí dois fenômenos bastante comuns aí de acontecerem no organismo de indivíduos diabéticos, que é o fenômeno aí do alvorecer, que vocês já devem ter ouvido falar, e se não ouviram, a gente já vai explicar o que significa, e o efeito Limoges, também que é um fenômeno aí que pode acontecer aí na sua madrugada e influenciar a sua glicemia de jejum, né? Bom, eu vou começar então, primeiro comentando com vocês um pouquinho sobre essa parte da proteína, né? A proteína e a gordura, elas são os outros dois macronutrientes que podem ter uma influência na sua glicemia num período um pouco distante do que normalmente o carboidrato tem. Então, por exemplo, se você consumir uma quantidade grande de carboidrato, você vai ter um efeito na tua glicemia ali 2 horas depois, ele já vai estar desaparecendo, não é? Então você tem aquele efeito, a digestão é muito rápida do carboidrato, então você tem um efeito ali logo nessas primeiras 2 horas após que você fez essa ingestão exagerada de carboidrato. Agora, e se você fizer uma ingestão aí de uma quantidade acima do que você está acostumado, né? Por exemplo, num dia de um churrasco, um dia que você comeu aí um hambúrguer, né, com queijo, enfim, no final da tua noite, no momento um pouco mais tarde que você está acostumado a consumir, você pode ter um pico hiperglicêmico umas 4 a 6 horas depois que você consumiu este alimento, tá? Por quê? Porque o efeito desses nutrientes na glicemia, ele não acontece imediatamente como quando a gente consome carboidrato. Esse efeito ele vai acontecer um pouco depois. Primeiro porque não é toda a fração de proteína e de gordura que é transformada em glicose no nosso corpo, né? Se a gente falar de proteína, nós temos aí mais ou menos 40% de tudo que a gente come de proteína que é transformado em carboidrato. E quando a gente fala da gordura, nós temos aí um valor bem menor, que gira em torno de 10%. Então, é uma possibilidade do aumento da sua glicemia na madrugada se você tiver um consumo diferente do que você está habituado e numa quantidade grande desses nutrientes num horário aí mais tarde do seu dia, que é bem comum de acontecer aí numa sexta-feira, num sábado à noite ou ainda até num domingo no horário do almoço. A gente pode ter esse efeito e é muito importante que a gente considere. Por quê, gente? Não só por essa alteração que pode acontecer na madrugada, mas porque pode coincidir com a próxima refeição, né? Vamos supor que não foi no sábado à noite, nem na sexta-feira à noite que houve esse consumo numa quantidade muito grande de proteína e de gordura. Foi ali no horário do almoço de domingo, né? E o horário do almoço do domingo, no
normalmente gira em torno ali de 13, 13h30 na maioria das famílias, se estende um pouquinho até umas 14 horas. E aí imagine que o jantar vai ser aproximadamente lá 18h30, 19 até as 20 horas. Vejam que esse consumo proteico, ele pode estar sendo revertido em glicose próximo do horário da outra grande refeição. E isso pode coincidir com o que você está consumindo naquela refeição. Isso vai fazer um pico hiperglicêmico no final do teu dia e também durante a tua madrugada. Então vejam que a gente precisa entender sobre o nutriente para que eu possa ter aí um efeito positivo, né? E é realmente algo que pode acontecer com muita frequência, principalmente nos finais de semana, aí considerando, né, o sábado, a sexta-feira, o domingo no horário do almoço, é o tipo de alteração que pode ter uma influência e que nem todos os diabéticos têm a informação de que a proteína e a gordura também podem ter uma influência na sua glicemia, porque fica só aquela coisa, carboidrato, 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 e se esquece, não se analisa o restante dos outros nutrientes que fazem parte aí da sua rotina, do seu dia a dia, do seu final de semana, né? Então é muito importante a gente pensar nessa análise, porque é algo que pode fazer uma alteração muito significativa aí na sua glicemia, principalmente nesses momentos onde a gente tem aí um consumo um pouco diferenciado, certo? Então essa é uma primeira coisa. E aí eu vou ver se eu consigo explicar um pouquinho mais detalhadamente para vocês mais à frente, mas eu queria falar também dos outros dois, né, fenômenos aí que podem acontecer e que podem influenciar na sua madrugada, principalmente, e ali na glicemia de jejum. E nós temos um outro fenômeno que chama fenômeno do alvorecer, né? Que é uma hiperglicemia ali no jejum, né? Quando você acorda e você na noite anterior foi deitar, feriu sua glicemia e estava tudo bem, estava tudo certo, dentro da meta, sem nenhum problema, não consumiu nenhum outro alimento depois de ter aferido a glicemia, foi deitar, estava tudo bem, e aí no outro dia você acorda com a sua glicemia alterada, com a sua glicemia alta. E aí eu vou te explicar o que pode acontecer, o que é uma possibilidade aí que pode estar acontecendo no seu organismo. Durante o nosso sono, nós temos a liberação de alguns hormônios, né? Glucagon, nós temos a liberação de hormônios do sono, temos a liberação de cortisol, enfim, temos aí uma infinidade de hormônios que naturalmente podem aí tornar o nosso organismo mais resistente à insulina. Então, a insulina estava tendo seu efeito, você aplicou no horário certinho, ou você não é usuário de insulina, mas o seu organismo está ali trabalhando, né, normalmente com a insulina do seu corpo, mas você começa a ficar temporariamente resistente a essa insulina por conta da presença desses hormônios que começam a ser liberados ali após as 3 horas da manhã, mais ou menos aí no seu organismo. E se você ficar resistente à insulina por conta da liberação e dependendo da concentração desses hormônios, você vai acordar com a sua glicemia mais alta, mesmo não tendo comido nada, né? E aí a gente fala, nossa, mas eu não comi nada de madrugada, não fiz nada de errado. Aí o que foi que aconteceu? Então este é o fenômeno do alvorecer. A gente não pode confundir com um excesso de consumo, por exemplo, de gordura e proteína que aconteceu na noite anterior com um fenômeno de alvorecer. A gente pode ter esse efeito e essa confusão também, tá? Então aí tem 2 detalhes importantes já pra gente conversar, tá? E esse fenômeno do alvorecer,
ele causa essa hiperglicemia, né? E ele pode aí ser prevenido, né? A gente pode ter uma... Vamos dizer, se isso estiver acontecendo com uma frequência muito grande, a gente pode pensar em alguns pontos aí que a gente pode corrigir e organizar no seu dia para que você não tenha com tanta frequência o fenômeno do alvorecer. Então, uma primeira coisa é um ajuste da insulina, né? Normalmente a gente fala da insulina lenta, tá? Que é aquela que vai te auxiliar, né? Num período mais longo aí de controle da glicemia. A gente recomenda que seja feito um ajuste da dose dessa insulina na parte da noite. E aí o seu endocrinologista pode te ajudar nesse sentido, para evitar, né, que pela manhã sua glicemia esteja tão alterada. Outra recomendação que eu faço é realmente controlar ali o consumo do carboidrato no período da noite, equilibrando com proporções de gordura e de proteína a sua refeição da noite. Quanto mais equilibrada a sua refeição estiver, a sua última refeição, mais homogênea vai ficar a sua glicemia, né? E aí a gente consegue ter um controle um pouco maior dessa glicemia aí entre, né, o início da noite e madrugada e início da sua manhã. Tá? Então, equilibrar, colocar uma refeição o mais equilibrada possível auxilia muito nesse processo. E também, gente, acontece de ter a necessidade de alterar medicamentos, né? E aí é muito importante que a gente converse. O fenômeno do alvorecer, ele pode acontecer em qualquer idade, é bastante comum de acontecer em crianças, principalmente quando estão nas transições ali de infância para adolescência, de adolescência para juventude, né, de juventude para vida adulta. Esse fenômeno, porque aí é um momento também em que os hormônios estão todos se equilibrando, né, estão se adaptando no organismo e o fenômeno começa a ser mais comum, mas ele pode acontecer em qualquer idade, em qualquer fase da vida, e se tem acontecido isso contigo, é muito provável que seja o fenômeno do alvorecer. Para a gente tirar a dúvida, né, se é ou se não é, muito importante a gente monitorar a glicemia. Se você acordar de madrugada ali, já coloca como um propósito. Se você tiver o sensor é mais fácil. Mas se não, afere a sua glicemia capilar umas 3 horas da manhã, 3h30. Se ela estiver ok naquele horário, e aí quando você acordar, né, no período da manhã e ela estiver alterada, é porque foi esse fenômeno do alvorecer. Agora, vamos supor que você aferiu a tua glicemia aí na madrugada e ela não estava alta, ela estava baixa. E você começou a acompanhar no seu sensor que realmente ela tem ficado baixa e depois ela sobe, né, repentinamente. Aí nós não estamos mais falando do fenômeno do alvorecer e também não diretamente está relacionado com o consumo de proteínas ou de gorduras, mas sim aí com esse outro fenômeno que é o fenômeno do efeito de Somogyi, tá? Esse aí é o sobrenome aí do cara que descreveu pela primeira vez esse efeito, né? E o efeito de Somogyi é mais ou menos assim. Imagina que quando nós temos uma hipoglicemia, né, o nosso corpo automaticamente começa um trabalho para que se equilibre essa glicemia novamente no nosso corpo, né? Várias vezes eu já falei aqui para vocês, o nosso corpo é uma máquina extremamente inteligente e ele vai fazer esse processo. Então, o que que acontece? Quando a gente tem uma hipoglicemia, por diversos motivos, pode ser porque você não consumiu a quantidade suficiente de nutrientes, ou porque você está por um longo período de jejum, e é o que acontece na madrugada, né? 12, 8 horas de jejum no mínimo. Ou ainda porque você esqueceu de fazer uma refeição e a sua glicemia baixou demais. O corpo ele começa a trabalhar. E nesse trabalho, o que que acontece?
automaticamente o pâncreas vai liberando ali glucagon, que é um hormônio contrarregulatório, aí para que a gente consiga equilibrar essa glicemia novamente. E aí, com a presença desse hormônio, o nosso fígado começa a liberar a glicose que ele tem armazenado na forma de glicogênio. Então começa a ter a liberação dessa glicose para equilibrar novamente a glicemia. E aí vai lá para cima a glicemia. E você acorda pela manhã com uma glicemia extremamente elevada, né? Então veja que a gente tem aí uma condição um pouquinho diferente do fenômeno do alvorecer. E para a gente tirar essa dúvida, é importante a gente monitorar essa glicemia ali em torno de 3 horas da manhã, para se ter uma ideia do porquê, o que está acontecendo com o organismo, para a gente ter uma ação importante. E aí eu vou aproveitar essa explicação já para dizer para você o porquê não é positivo a gente ficar muito tempo sem se alimentar, né? Porque exatamente comer demais ou comer de menos, né? Ficar muito longos períodos sem consumir nenhum alimento, tira o nosso organismo do equilíbrio e faz com que muitas vezes você tenha quadros de hipoglicemia e com aí um rebote de uma hiperglicemia, mesmo sem você ter consumido nenhum alimento. E aí fica aquela coisa, Nutri, mas eu não sei mais o que eu faço, porque eu não comi nada. E mesmo assim a minha glicemia ficou super elevada. Aí eu olho para a criatura e falo, gente, é exatamente por conta disso. Não comer também vai fazer com que a sua glicemia fique elevada, principalmente se o seu organismo estiver trabalhando direitinho ali com as reservas de glicogênio que ele tem, né? E aí vai começar a liberar, só que aí, gente, é uma liberação desenfreada, por isso que a glicemia pode se elevar muito rapidamente. Então, é importantíssimo que a gente entenda esses 3 processos. Então, vamos lá. O primeiro deles, proteína e gordura, também tem um efeito sobre a glicemia, mas esse efeito é tardio. O fenômeno do alvorecer está ligado com alguns hormônios que nós liberamos no nosso sono e que pode fazer com que fiquemos resistentes à insulina. E o efeito de Somogyi é quando a nossa glicemia cai e o corpo reage naturalmente para fazer essa glicemia se elevar, só que aí de uma forma desenfreada, liberando o glicogênio que está armazenado no nosso fígado aí na forma de glicose, para que a glicemia retome um nível equilibrado. Como é desenfreado, acaba acontecendo um desequilíbrio, né? Então eu acho muito interessante conversar com vocês sobre esses 3 pontos. Eles são pontos que normalmente não são discutidos com tanta facilidade e que a gente não acaba conversando tanto com vocês nesse sentido, porque realmente é quando acontece, quando começa a ser evidente ali no seu dia a dia, que a gente começa a colocar essas possibilidades aí para que te auxilie no seu tratamento. Então, se está acontecendo com você algum desses sintomas, né, que eu coloquei aqui para vocês, é importante vocês ficarem muito atentos. Então, como você está indo dormir, como está o nível da sua glicemia, como está ali no meio da madrugada e como está de manhã, a hora que você acorda no seu jejum, né? Então, são momentos importantes para a gente entender e começar a ter aí uma condução aí mais coerente, né, do seu tratamento, do cuidado com que a gente precisa ter com essas oscilações aí de glicemia que não estão diretamente relacionadas com o consumo do carboidrato, né? Como a gente viu, está relacionado com o consumo da proteína, da gordura, está relacionado com a liberação de hormônios e está relacionado com uma hipoglicemia na qual o corpo está tentando resolver esse vale aí de hipoglicemia. Então é importantíssimo que a gente saiba sobre isso, que a gente entenda sobre isso. E aí, automaticamente, gente, a gente começa a analisar de uma forma um pouquinho diferente, né?
como é cada uma dessas situações do nosso dia. A gente começa a entender um pouquinho mais como o alimento ele pode interferir, como o sono pode interferir, né? Como o deixar de consumir um alimento pode influenciar, pode interferir na sua rotina. E esse aprendizado, esse empoderamento vai fazer com que você tome as decisões no seu dia a dia, na sua rotina, e a equipe, né, de médico, de nutricionista que está trabalhando com você também consegue fazer um direcionamento mais equilibrado, mais adequado aí para sua saúde. Então são assim pontos importantíssimos para a gente controlar, para a gente conduzir diante do tratamento, né? Para a gente começar a dominar e não cair em conversa fiada, né, gente? Esses dias mesmo eu escutei alguém falando assim, eu vou deixar de tomar insulina, porque eu não quero usar mais nada de farmácia, né? E não tá adiantando nada, porque eu tô usando e mesmo assim eu não tô comendo nada e mesmo assim eu tô acordando com a glicemia altíssima, né? Porque eu vou largar mão, não vou tomar mais esses remédios, porque eu ouvi falar que existe um chá não sei do que pode me auxiliar mais do que isso, né? Então, assim, cuidado com esse tipo de informação, gente. E de fato tem muito, digamos assim, combinação de ervas, tem muitas coisas que até vão fazer com que a sua glicose reduza aí na corrente sanguínea, mas esse açúcar não vai ser aproveitado pelo seu organismo. Ele vai ser jogado ou pela tua urina ou pelo teu intestino ali nas fezes, vai ser jogado fora. E aí o que acontece? O que a gente tem que entender, e eu acredito que eu já conversei com vocês aqui sobre isso. O que precisa acontecer no nosso corpo? Precisa acontecer que o excesso de glicose que está na corrente sanguínea do diabético vá para os lugares onde precisa ir, né? Seja nas células do rim, seja nas células musculares, seja nas células da visão, seja, enfim, ele precisa, se está sobrando no sangue, ele precisa chegar em algum lugar. E o que faz chegar nesse algum lugar são a utilização de medicamentos que vão reduzir essa resistência à insulina, a utilização da própria insulina, que é o que abre ali os receptores das nossas células e fazem com que essa glicose entre dentro da célula e seja a fonte de energia para essa célula não morrer, né? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente não cair em conversa fiada e não cair na conversa desses charlatões aí que só querem saber fazer dinheiro ou ainda, né, você acaba comprometendo a sua saúde caindo numa conversa como essa e às vezes depois é irreversível. Gente, porque tem alguns danos, algumas sequelas, né, que podem acontecer na vida do diabético que são irreversíveis, não tem como voltar, né? Se acontecer aí uma complicação vascular, né, por conta do diabetes, não tem como a gente fazer voltar. Por isso que acontece, por isso que vocês ouvem falar muito de amputações por conta do diabetes, de tudo isso. São situações irreversíveis. Mesma coisa se dá algum problema na visão, né? É muito importante que a gente tenha em mente que saber o que funciona da forma correta, como o nutriente age no nosso organismo, como a insulina age no nosso organismo e como são esses efeitos, esses fenômenos que podem naturalmente acontecer em determinados momentos da nossa vida, como que isso age, como que isso tem uma influência aí no seu dia a dia e como que a gente tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado para a gente não cair nessas conversas. E sim saber, opa, peraí,
tá? Eu tô monitorando aqui minha glicemia e eu já observei que toda madrugada ali pelo meu sensor, o que eu já tô, né? Quem tem sensor fica mais fácil, mas quem não tem pode estar colocando o relógio para despertar e para aferir a glicemia capilar. Quem tem o sensor, já é só olhar lá, ver como é que tá ficando a sua glicemia na madrugada. Porque se ela estiver caindo e de manhã estiver elevada, você está provavelmente com o efeito de Somod. E se ela tá ficando boa, tá legal ali na madrugada e começa a ter um pico hiperglicêmico ali do meio da madrugada até o amanhecer, você provavelmente tá aí no fenômeno do alvorecer, certo? E se você começou a ter algum pico hiperglicêmico, né, ali no meio da tua madrugada, fala, meu Deus, mas eu não comi nada, só se eu tiver sonâmbulo indo para a geladeira, né? Se você começar a ter esse pico hiperglicêmico no meio da sua madrugada, pode ter relação com a quantidade de proteína e de gordura que você consumiu na sua última refeição do dia. Né? Que pode ter sido uma refeição mais proteica, né? Um hambúrguer, um churrasco, enfim, né? Um torresmo. Aí isso pode fazer com que a sua glicemia tenha uma elevação aí de madrugada, tá? Então é muito importante que a gente saiba, que a gente tenha esses conhecimentos para que a gente consiga aí organizar o nosso dia, para que a gente consiga realmente ter o controle dessa doença. Né, gente? Porque o diabetes é uma coisa tão complexa na vida de quem tem, né? Eu posso dizer isso, que a gente realmente precisa aprender sobre ela, a gente precisa dominar o diabetes, a gente precisa entender sobre ele para que a gente possa viver bem, né? Fazer de fora aquilo que o corpo de quem não tem diabetes faz sozinho. A gente precisa aprender a fazer isso de uma forma eficiente para que a gente consiga controlar muito bem a nossa glicemia e a gente consiga viver bem. Né? Então são pontos aí muito importantes da nossa rotina, do nosso dia a dia, do nosso conhecimento, né? E esses 3 pontinhos são pontinhos aí que eu tenho certeza que vão ajudar muitos de vocês, né? Se vocês estão tendo qualquer um desses sintomas, conversem aí com o seu nutricionista, converse com o seu endócrino, tá? Porque você pode estar passando por qualquer um desses processos, ou até mesmo você já chega a conclusão da proteína e da gordura, ela é muito rápida, né? Quando você tem esse efeito, esse pico de hiperglicemia ali, 4 a 6 horas depois que você consumiu esses alimentos, é muito provável que seja realmente por conta disso, né? E aí, se você estiver tendo com muita frequência hipoglicemia no meio da madrugada, né, com esse efeito hiperglicêmico no alvorecer, organize-se. A sua última refeição pode estar sendo insuficiente ou ainda a dose de insulina na qual você está utilizando precisa de ajuste. E isso é muito comum quando a gente vai mudando de fases na vida, né? Você passa ali da infância para a adolescência, entre qualquer outra, né? Ou ainda teve alteração de peso, fica um alerta, você emagreceu ou você engordou. Pode acontecer a alteração da quantidade de insulina que você precisa, tanto para mais quanto para menos. E isso pode fazer uma diferença muito grande para que esse fenômeno de Somonge aconteça, tá? Então é muito importante que a gente observe. Qualquer mudança no seu corpo, lembre assim, é muito importante que você saiba fazer de fora aquilo que um corpo de quem não tem diabetes faz sozinho, né? Então a gente tem que fazer essas análises, a gente precisa organizar o nosso dia para que a gente consiga ter um efeito positivo de controle, de cuidado e realmente consiga fazer com que fique eficiente o nosso controle. E pensando aí na alimentação, gente, nesse equilíbrio, quanto mais equilibrada estiverem as porções de alimento no seu dia, menor a probabilidade de você ter qualquer tipo de oscilação, de pico de hiperglicemia ou vale de hipoglicemia. Tá? As duas coisas elas ficam
prevenidas se você equilibrar muito bem o seu dia, se você equilibrar muito bem a sua alimentação, né? Então, coloco aqui mais uma vez para vocês: não tem alimento proibido, tem a quantidade correta, o horário correto, o equilíbrio a ser feito no seu organismo. E sempre, gente, a gente não pode esquecer uma coisa assim fundamental, importantíssima para a tua rotina, para o teu dia a dia, para tudo que você for fazer com relação à sua saúde. Você é único. E como único, o que funciona com a comadre, com o compadre, com o vizinho, com a vizinha, pode ser que para você não funcione. Agora, se você conseguir dominar a tua doença, se você entender o processo pelo qual você está passando, aí sim a coisa funciona. Aí você consegue ter um resultado positivo. Aí você vai começar a dominar a sua doença e os resultados, gente, começam a aparecer. Não tenham dúvida disso, tá? Os resultados vêm, eles chegam, porque a gente sabe que quando acontece o conhecimento, quando acontece o equilíbrio, as coisas começam a entrar nos eixos. Então é muito importante você se ver como único. Você é único, não existe ninguém nesse mundo igual a você. Então é muito importante que também no seu tratamento você tenha esse autoconhecimento e entenda como tudo funciona para você. Certo, gente? Mais uma vez, muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas 3 dicas, tá? E aí, até a próxima!